Nós assistimos na semana passada as primeiras palavras do senhor presidente interino, Michel Temer, declarar que queria fazer no Brasil, abre aspas, um governo de salvação nacional, fecha aspas. Bom, as primeiras medidas do governo interino do senhor Temer apontam claramente que o que deve ser salvo é o governo dele. As medidas são desastrosas. As medidas anunciam um retrocesso ao pacto social firmado e estabelecido nesse país a partir da Constituição de 1988. É a cada dia, senhor presidente, cada hora, que os brasileiros ficam sobressaltados com as declarações, com cada uma das declarações dos membros do governo interino. A começar pelo primeiro ato. A formação de um governo sem uma mulher na equipe do primeiro escalão. Desde Geisel, em 1970, nós não víamos tamanho absurdo. Nenhuma mulher, nenhum negro na composição da equipe. Depois, na tentativa de fazer caixa e economizar o que ele alega ter dado da administração anterior, ele anuncia fusões e extinções de pastas. Nenhuma tão desastrada e pior do que a extinção do Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura, senhor presidente, que passou a ser uma conquista da produção artística e cultural do nosso país, que é um dos principais, se não o principal patrimônio que nós temos. Não se trata de extinguir uma pasta, trata de se extinguir a pasta responsável por um conjunto de políticas públicas que colocam a cultura como um ativo, não somente um ativo de promoção da identidade nacional, mas um ativo comercial. Não à toa, senhor presidente, que desde anteontem, artistas, produtores culturais, músicos, mobilizadores, militantes da cultura de diferentes áreas, estão ocupando pelo país a sede da Funarte e as instituições e espaços do Ministério da Cultura. A extinção do Ministério da Cultura, senhor presidente, é um atentado em especial, eu repito, à identidade do nosso país. Primeiro porque está embutida uma ideia equivocada de que educação paira sobre cultura. São áreas distintas e esta concepção, veja, em vários aspectos, o governo interino do senhor Temer cada vez mais se parece com a identidade de um país anterior a 1988. Eu diria cada vez mais, senhor presidente, até parece um Brasil dos anos 70 sob a égide do governo da ditadura. Hoje, na Comissão de Educação, nós aprovamos a convocação, isso mesmo, a convocação do senhor ministro da Educação, Mendonça Filho, do governo interino, para que ele explique ao povo brasileiro, aos produtores culturais, enfim, para que ele traga explicações do porquê da extinção de uma pasta fundamental para as políticas do país e uma pasta fundamental, em especial, para a imagem do país no exterior. Senhor presidente, como se não bastasse isso, na ciência e tecnologia é escolhido um ministro sem identidade nenhuma com a comunidade científica. Hoje, no jornal Folha de São Paulo, nós mais uma vez assistimos estupefatos uma entrevista com o ministro da Saúde do governo, em que, nessa entrevista, declara o seguinte sobre o Sistema Único de Saúde, consolidado e consagrado à luz da Constituição de 1988. Veja o que diz
o senhor ministro da Saúde do governo interino, Ricardo Barros, diz: a Constituição Cidadã, quando Sarney sancionou, o que ele falou? Que o Brasil iria ficar ingovernável. Por quê? Porque só tem direitos, lá não tem deveres. Nós não vamos conseguir sustentar o nível de direitos que a Constituição determina. Em um determinado momento, vamos ter que repactuar, como aconteceu na Grécia, que cortou as aposentadorias, e outros países que tiveram que repactuar as obrigações do Estado, porque ele não tinha mais capacidade de sustentá-las. Não adianta lutar por direitos que não poderão ser entregues, pasmem as senhoras e os senhores, disse o ministro da Saúde do governo interino, que não poderão ser entregues pelo Estado. Temos que chegar ao ponto do equilíbrio entre o que o Estado tem condições de suprir e o que o cidadão tem direito de receber. Palavras do senhor Ricardo de Barros, ministro da Saúde do governo interino. Nunca é demais lembrar que este ministro da Saúde foi eleito deputado federal com o aporte de recursos, senadora Fátima Bezerra, de planos de saúde privados para a sua campanha. Talvez isto explique porque a primeira declaração pública do senhor ministro da Saúde é para desestruturar o Sistema Único de Saúde que nós temos hoje no país. Talvez aqueles financiadores da campanha do senhor atual ministro da Saúde, talvez os financiadores dele expliquem por que ele quer desmontar e acha que a Constituição de 88 tem direito demais. Realmente, para as concepções do atual governo interino, deve ter direitos demais, não só a Constituição de 1988, mas o Estado de Bem-Estar Social que foi fundado para a Constituição de 1988. Para a lógica de mercado deles, que é o que parece estar cada vez mais atinente, vejam que o próprio ministro da Educação, que aqui citei, convocado por esta casa para terça-feira estar aqui na Comissão de Educação, o próprio ministro da Educação chegou a destacar que seria necessário fazer que as universidades públicas, que assim quisesse, o Ministério da Educação poderia facultar a cobrança de mensalidades. Senhor presidente, eu imaginava que tivéssemos retrocessos, mas desta natureza, talvez o mais pessimistas sobre o atual governo interino não imaginasse a natureza dos retrocessos. O quanto avilta, o quanto ataca o texto constitucional de 1988, ouvir de ministros de Estado que tem que ser cobrado mensalidade à universidade pública, ou que o SUS, como disse o senhor ministro da Saúde, que teve sua eleição, tem que repetir, financiada por planos de saúde privados, ou que o SUS tem que ser desestruturado da forma como ele está. Senador Jorge Viana, tenho o maior prazer em ouvir Vossa Excelência, em seguida ouço a senadora Fátima. Eu só queria cumprimentar Vossa Excelência, senador Randolfo, que fala com propriedade, com autoridade, porque cobrou muito dos governos do PT, cobrou dos nossos erros, que nós temos que assumir. Nesses tempos, eu acho que a gente ganha até autoridade, talvez não seja bem apropriado o termo, mas a gente ganha o respeito de quem nos ouve, quando a gente assume que também boa parte dos problemas que nós estamos vivendo hoje, desse impeachment falseado, ou desse golpe falseado de impeachment, também por conta de erros que acumulamos ao longo de anos, seja no governo, seja até no meu partido. Isso não exclui o reconhecimento de que houve uma arquitetura, houve uma narrativa de se chegar ao poder por um atalho, desrespeitando a Constituição. Isso a história vai julgar, vai registrar e julgar, não tenho nenhuma dúvida.
Mas o que eu lamento, eu usei a tribuna anteontem, ontem, hoje, nas comissões, tivemos que sair correndo mesmo, para aprovar requerimentos. Vossa Excelência, salvo engano, aprovou requerimentos na Comissão de Educação. Eu consegui aprovar requerimento com a contribuição do senador Lazier, inclusive, na Comissão de Ciência e Tecnologia, para que a gente possa trazer a comunidade técnica científica do Brasil, nós que aprovamos o marco da ciência e tecnologia, para que eles possam se posicionar sobre a extinção do Ministério da Ciência e Tecnologia e da Inovação no nosso país. Fui apresentar outro requerimento também na Comissão de Fiscalização, Controle e Meio Ambiente aqui no plenário, propondo que tenhamos uma sessão temática sobre a importância da cultura no Brasil por conta da extinção do Ministério da Cultura. Hoje, em Cannes hoje chama a atenção do mundo inteiro na França para o seu festival. O Brasil tem um filme concorrendo. E as atrizes, os atores, os produtores, diretores, todos eles se manifestaram para o mundo sobre a crise que o Brasil está vivendo, sobre a extinção do Ministério da Cultura. Ontem, Marieta Severo, Marco Nanini, atrizes, atores, produtores culturais, artistas de todas as matizes. Vejo Paulo Coelho, um escritor, vejo vários outros escritores, Sebastião Salgado, nosso mais eminente fotógrafo do mundo inteiro, tive com ele, todos preocupados com o fim do Ministério da Cultura. Eu lembrei da tribuna e pedi para constar nos anais do Senado um artigo escrito por Janine Ribeiro em 2014, lembrando Antônio Calado, que dizia, quando o Recupero saiu do Ministério do Meio Ambiente para ser ministro da Fazenda, ele disse, está sendo rebaixado, porque ele entendia, e muitos de nós entendem, que o meio ambiente, que a cultura tem uma relevância maior do que muitos outros ministérios. Eu hoje, daí da tribuna de onde está Vossa Excelência, fiz uma fala ponderada, fazendo um apelo ao presidente, como ele mesmo se denomina, interino, Michel Temer, para que fizesse uma revisão dessa medida, que não extinguisse o Ministério da Cultura, que não cometa esse ato contra o Brasil. Esse ministério foi criado no governo Sarney, depois foi extinto no governo Collor, depois no próprio governo do presidente Collor, eu conversava com ele aqui hoje, o ministro Rouanet fez valer uma das leis mais importantes que temos no nosso país. O ministério que teve um Gilberto Gil, que foi recriado no governo Itamar Franco, não pode ser extinto agora. Não pode ser extinto agora. Então, o apelo que eu fiz e faço, acho que o presidente Michel Temer poderia, diante dessa marcha da insensatez, evitar alguns desastres. Pelo menos isso. Não posso me referir à troca de banqueiros na condução econômica, mas posso me referir à questão da ciência, tecnologia, inovação e ao Ministério da Cultura. Eu parabenizo Vossa Excelência e trago aqui essas minhas preocupações, que eu não tenho dúvida, pode não ser unanimidade no Brasil, pode ter muita gente que, até com a relação preconceituosa, fala mal dos nossos artistas, da nossa cultura, mas não existe futuro para país nenhum do mundo sem valorização de sua cultura. É ela que faz a pacificação entre os jovens e os mais velhos. É ela que faz a pacificação entre o passado, o presente e o futuro. Esse é o Ministério do Futuro que o governo acaba de por fim, fazendo uma associação indevida, porque são bem diferentes com o Ministério da Educação. Muito obrigado, senador Randolfo, pelo Eu que agradeço, Vossa Excelência. Senadora Fátima Bezerra, tenho o prazer de ouvir. Senador Randolfo, agradeço. Senador, Vossa Excelência tem toda a razão. Eu acho que nem o pior dos pessimistas poderia imaginar que o governo golpista, usurpador do presidente interino Michel Temer, fosse tão longe, né? E ele realmente foi muito longe, né, ao apresentar
ao constituir um ministério que é a cara da velha política, né? Um ministério com figuras, senador Randolph, que representam as ideias mais conservadoras da política brasileira. Um ministério, como disse Vossa Excelência, cuja fotografia você não vê lá representatividade nenhuma das mulheres, dos negros, enfim, é um ministério sem a representação importante, né, da diversidade. Depois de muitas críticas que foram feitas, até inclusive pelos golpistas, pelos que o apoiaram, eles resolveram agora anunciar que conseguiram algumas mulheres, senador Elmano, para fazer parte do governo. Agora, no segundo escalão, é bom que se diga, eles vão nomear uma ou outra mulher, mas no segundo e no terceiro escalão. A fotografia do Ministério continua simplesmente sem a presença das mulheres, as mulheres que representam mais da metade da população, sem a presença de um representante da comunidade negra, sem a presença, portanto, né, das minorias, né? Essa fotografia está lá, porque, volto a dizer, algumas mulheres, uma ou outra que ele convidou, estão fazendo parte do governo no segundo ou no terceiro escalão. Como se não bastasse tudo isso, ou seja, essa falta de representatividade, o presidente usurpador rebaixou ainda mais toda a política que havia, as iniciativas voltadas para a questão do protagonismo das políticas sociais, quando ele não só extinguiu ministérios, como fez fusão de algumas secretarias, sinalizando claramente que cuidar realmente das políticas sociais, portanto, fazer com que o projeto nacional não perca de vista o caráter, inclusive, que ele adquiriu ao longo dos governos Lula e Dilma, ele simplesmente, ao fazer essas mudanças, sinalizou claramente que as políticas sociais não são prioridades desse governo, muito pelo contrário, estão sendo rebaixadas, muito pelo contrário, estão sendo desidratadas. Senador Randolph, acabar com o Ministério do Desenvolvimento Social, senador Randolph, acabar com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, senador Randolph, é um ministério que chega lá no sítio, que chega lá na zona rural, do pequeno agricultor, com a cisterna, com o Luz para Todos, com a compra direta da agricultura familiar, chega lá no território de quem vive nesse Brasil grande e que tem uma missão nobre, que é exatamente o quê? Garantir a produção de alimentos. Ele simplesmente, ao extinguir o Ministério do Desenvolvimento Agrário, está dando as costas em termos de políticas públicas para um segmento tão importante que é a agricultura familiar, que é a agricultura desse país. E o Ministério da Cultura nem se fala, Vossa Excelência aqui já mencionou, já fez aqui o alerta, é um absurdo, eu vou concluir, é um absurdo, e falo isso na condição de professora que sou, falo isso na condição que sou também de militante da área da cultura, é um absurdo pegar um tema como a cultura e simplesmente trazer para o Ministério da Educação, como se o próprio tema da educação já não tivesse, senador Randolph, um desafio grandioso, pelo que nós temos ainda a fazer do ponto de vista de resgatar a imensa dívida que o Estado brasileiro tem para com a educação do nosso povo. Então, eu quero me solidarizar com o pronunciamento de Vossa Excelência e dizer, claro, que estamos todos apreensivos, porque, além do mais, pegou o Ministério da Educação, entregou
chegou a quem? A um partido democrata, partido que todo mundo sabe do posicionamento que o democrata assumiu ao longo desses 13 anos, de simplesmente inimigo, de conquistas civilizatórias que nós tivemos, como o ProUni, como a política de cotas. Está deixando a comunidade educacional toda apreensiva. Então, encerro, cumprimentando mais uma vez a lucidez de Vossa Excelência ao tratar de temas tão importantes e num momento tão grave quanto esse que nós vivemos, quando, infelizmente, as forças reacionárias desse país se utilizaram de um pedido de impeachment, que, na verdade, foi apenas um pretexto para dar um golpe de Estado, não só afastar da cadeira quem passou pelo voto popular, mas o mais grave, o mais atrevido ainda, impor um outro governo, um outro projeto, um outro plano que foi derrotado nas ruas 4 vezes consecutivas. Senadora Fátima, agradeço Vossa Excelência e incorporo ao meu pronunciamento. Senadora Fátima, se pegarmos a foto deste ministério e compararmos com a equipe de Tomé de Souza, primeiro governador-geral lá no século XVI, a diferença é nenhuma, é zero. O senhor Tomé de Souza era o governador-geral do Brasil colônia, o primeiro governador-geral do Brasil colônia. Naquele momento, negro era tratado como coisa, e os índios não eram reconhecidos como gente, e mulher não tinha outro espaço a não ser servir aos seus maridos. Era essa a equipe de Tomé de Souza. A composição do ministério atual do presidente interino é a mesma foto, é o mesmo perfil demográfico da nossa população. Senadora, me permita aqui só destacar o que disse, o que declarou Paulo Werneck, o curador da Festa Literária Internacional de Paraty, sobre a ideia absurda de fim do Ministério da Cultura. Diz Paulo Werneck: a fusão é mais um sinal do encurtamento de horizontes do país. Vai na contramão de uma tendência internacional de valorização da cultura como política de Estado. A Itália aumentou em 27% o orçamento para a cultura neste ano, com 1 bilhão de euros só para o patrimônio histórico. No ano passado, Portugal recriou seu Ministério da Cultura e o México elevou a Conaculta, maior fomentadora de cultura do país, ao status de ministério. O consolo é pensar que, neste governo, a manutenção do ministério significaria apenas mais um cargo à espera de um bispo, como aconteceu com a ciência e a tecnologia. Palavras de Paulo Werneck, curador da Festa Literária de Paraty. Veja, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, o fim do Ministério da Cultura é a contramão do que está fazendo o mundo, criando ministérios da cultura e ampliando o aporte orçamentário na área da cultura. Mas veja, para percebermos a outra declaração do ministro da Saúde, o quanto é desastrosa. Ele vulnerabiliza o SUS. Veja, senhor presidente, o SUS é um modelo, o SUS é algo que é aspirado pelas nações democráticas do mundo. 75% da população brasileira depende do SUS. Peço um acréscimo só para concluir, senhor presidente. Só 25% tem planos de saúde privado, como aqueles que financiaram a campanha do atual deputado federal, que assume que está interinamente no Ministério da Saúde do governo interino. França, Inglaterra, Alemanha e Canadá, entre outros países, a saúde é 100% gratuita, ou seja, não é uma exceção do Brasil, é o inverso do que ele declarou, é o inverso, que só uma declaração privatista a serviço da saúde privada e que não reconhece a necessidade de saúde pública de qualidade poderia advir do atual ministro da Saúde. Mas, para não citar a declaração do senhor ministro da Justiça, que de tão absurda
foi desmentida minutos depois pela própria Casa Civil do governo interino do senhor Temer. Disse o senhor ministro da Justiça que o ideal era que o Procurador-Geral da República, que a indicação do Procurador-Geral da República seja respeitada a Constituição e garantida, e que fosse garantida, portanto, a prerrogativa do Presidente da República. Isso é um retrocesso atroz na nossa democracia e no combate à corrupção, senhor presidente. Porque desde 2003, que se consagrou que o Procurador-Geral da República é indicado dentre os membros de uma lista tríplice. E desde 2003, o primeiro colocado desta lista tríplice é que tem sido indicado Procurador-Geral da República. O senhor Alexandre de Moraes, eu acho que imagina que deve estar em São Paulo na Secretaria de Segurança Pública, que lá fazia o que bem queria e autoritariamente fazia o que bem queria, para querer o fim dessa conquista institucional por parte do Estado brasileiro. Senhor presidente, não para por aí os primeiros atos do governo interino. O novo presidente, ao assumir, jurou defender e melhorar os programas sociais. Mas faltou combinar com o seu ministro da área social, que disse que a Bolsa Família tinha um inchaço de 10%. Sem auditoria nenhuma, e não se sabe de onde, ministra Cátia, um prazer lhe ter aqui no plenário, e sem auditoria nenhuma, e não se sabe de onde ele tirou essa declaração. E essa declaração, reduzir em 10% o Bolsa Família, tem efeitos desastrosos para o país. Mas não para por aí. Não para por aí, senhor presidente. Ainda o ministro da Justiça declarou que precisava ser revisto os últimos 75 decretos assinados pela presidente Dilma. Veja, esses 75 decretos tratam de demarcação de terras indígenas, abrangendo 1,4 milhão de hectares. Esses decretos se trata de demarcação de áreas quilombolas. É uma insensibilidade enorme falar isto tranquilamente. E como se não bastasse, em um outro ato, que eu vou dizer no mínimo desastrado, até do ponto de vista legal, o presidente interino anuncia que vai exonerar o senhor Ricardo Mello da presidência da empresa brasileira de comunicação. Veja, senhor presidente, faltou comunicar ao presidente interino que o senhor Ricardo, que a empresa brasileira de comunicação conquistou, e isso é uma conquista da sociedade civil, e essa é uma conquista civilizatória e democrática da nossa institucionalidade. O Brasil conquistou a autonomia funcional da empresa brasileira de comunicação. E o presidente interino vem declarar que pretende arbitrariamente intervir na empresa brasileira de comunicação. Como se não bastasse isto, a Controladoria Geral da União, instrumento fundamental no combate à corrupção, querem alterá-la para o status de ministério, retirando a sua tão provida autonomia. Como se tudo isso fosse pouco, até na simbologia, o governo retrocede aos tempos da ditadura. A logomarca, senhor presidente, do governo, com a consigna positivista de ordem e progresso, reproduz um mapa brasileiro dos anos 70, do período da ditadura também. Este mapa brasileiro, o brasão de armas da República ali somente com 22 estados, exclui os novos estados do Acre, Roraima, Rondônia, Tocantins e o meu querido estado do Amapá. Até nisso eles voltaram para os anos 70, senador Humberto, no período da ditadura. Até na simbologia, e talvez seja sintomático, a simbologia seja o retrocesso que eles querem estabelecer na área da saúde, na área da cultura, na área da educação, em todas as políticas públicas. Senhor presidente, para concluir, agradecendo a condescendência de Vossa Excelência com o tempo,
não passarão aqui sem luta. Essas medidas terão nosso mais firme combate. Começamos hoje. Aprovamos a convocação do senhor Mendonça Filho na Comissão de Educação para explicar por que querem acabar com o Ministério da Cultura e por que quer cobrar mensalidade nas universidades públicas. E aqui no plenário não terá um minuto de trégua. Não aceitamos um revés sequer nas conquistas que os trabalhadores e que a sociedade brasileira teve ao longo dos últimos 30 anos. Não tentem eles retroceder, como querem, a um status do período da ditadura. Não sem a nossa resistência aqui nesse plenário, senhor presidente. Agradeço as palavras de Vossa Excelência e convido o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, a ocupar a tribuna. Escolheram 5 estados, pô. Tiraram a Amapá, precisa de aula de geografia. Alô? Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Senado, o Brasil acordou mais uma vez escandalizado com as trágicas políticas adotadas pelo governo interino do golpista Michel Temer. Vi ontem aqui alguns senadores nos pedirem calma, porque é um governo que está apenas começando e vai acabar logo, eu tenho certeza. Mas pelo fato de ter somente 5 dias, nós deveríamos ter mais condescendência com ele. Vi ontem alguns senadores que pediram essa condescendência. Mas que condescendência nós temos que ter com um governo que, em sendo interino, tem a proeza de, em menos de uma semana, cortar a presença de mulheres e negros nos ministérios, extinguir a Previdência Social, jogando aposentados e pensionistas numa profunda incerteza, acabar com o Ministério da Cultura, colocar em risco os direitos dos indígenas e dos quilombolas, propor cobrança de mensalidade em universidades públicas, desmontar órgãos de controle como a CGU, propor a recriação da figura do engavetador geral da República e, nesta terça-feira, vem assombrar os brasileiros com revogação de atos do Minha Casa Minha Vida e com a informação de que pretende reduzir o Sistema Único de Saúde e eliminar em até 30% o número dos beneficiários do Bolsa Família. Como ter condescendência com essa junta provisória, cujos primeiros atos se assemelham a um roteiro de filme de terror? O que é que querem os seus defensores? Aliás, eu não os vejo aqui. Senador Randolph, senador Armando Monteiro, até hoje, desde ontem, eu não vi nenhum defensor do governo aqui assumir aí o apoio a essas medidas esdrúxulas. O que é que querem os defensores desse governo? Que nós silenciemos até que todas as políticas públicas que retiraram o Brasil de um atraso secular e de uma miséria desumana sejam destruídas por completo? Não, nós não vamos nos calar, porque não haverá transigência com o desmonte do Estado que está sendo perpetrado por esse governo nefasto. Vejam, por exemplo, o que diz hoje o ministro da Saúde, Ricardo Barros, o mesmo parlamentar
que, como relator do Orçamento Geral da União, no ano passado, quis cortar 40% dos recursos do Bolsa Família. Ele diz que o Brasil, a partir de Michel Temer, não tem jeito. Vai ter que suprimir direitos constitucionais dos cidadãos. Olhem bem, o ministro da Saúde de Temer diz que, a partir de agora, direitos assegurados pela Constituição Federal de 88 serão retirados. Entre eles, o acesso e a cobertura universais ao sistema de saúde. À saúde, na verdade. Ou seja, o ministro da Saúde desse governo golpista vem anunciar o início do fim do SUS. E ele diz o seguinte, abre aspas, quanto mais gente puder ter planos de saúde, melhor, porque vai ter atendimento patrocinado por eles mesmos, o que alivia o custo do governo em sustentar essa questão. Fecha aspas. Observem bem a visão do ministro. Quanto mais gente pagar plano de saúde, melhor. O cidadão paga imposto não para melhorar o sistema público, mas para depender de um plano privado. Essa é a lógica do governo ilegítimo que muitos ajudaram a chegar sem voto ao Palácio do Planalto. E não admira que o ministro da Saúde tenha essa visão em favor dos planos privados. Então, ele acaba atendendo a Michel Temer, que propôs naquele entulho ideológico chamado Ponte para o Futuro, o que classifica como reorganização do SUS. É um escárnio completo. O ministro diz ainda, abre aspas, a Constituição só tem direitos, não tem deveres. Não vamos conseguir sustentar o nível de direitos que lá existem. Vamos ter que repactuar, como aconteceu na Grécia, que cortou as aposentadorias. Fecha aspas. Vejam bem, esse é um governo que fala em corte de aposentadorias e que o ministro da Saúde diz que, no fundo, essa questão do fim do SUS não é com ele. São assuntos da área econômica em que eu não quero interferir, entende Ricardo Barros. Ora, então, é um escândalo, é a destruição a passos largos de anos de políticas sociais exitosas. É a marcha acelerada do retrocesso, que mostra a sua mais perversa face, que entrega nas mãos dos tecnocratas políticas sociais insensíveis, sensíveis. Em vez de fortalecer o SUS, garantir a manutenção de todas as conquistas e buscar novas conquistas, promovendo uma interação equilibrada entre os setores público e privado, esse governo chega para destruir o primeiro em favor do segundo, deixando à míngua mais de 150 milhões de brasileiros que hoje são dependentes unicamente do SUS. É uma vergonha e que vai na contramão de tudo o que acontece hoje em termos internacionais. Até mesmo os Estados Unidos, um país cuja seguridade social sempre se caracterizou por um padrão liberal, em que na área da saúde nós tínhamos mais de 25% da população sem qualquer tipo de atendimento à sua saúde, porque não podiam pagar planos de saúde e não eram pobres nem idosos o suficiente para poderem usufruir do sistema público de atendimento aos mais pobres e aos mais velhos. Portanto, 25% morria praticamente à míngua.
No entanto, no governo Obama, com a implantação do chamado Obamacare, todos os americanos passaram a ter direito a um plano de saúde subsidiado pelo governo. É pela via americana a chegada a um sistema universal. E nós que lutamos tanto por um sistema universal, vemos agora o único que não poderia defender isso, que era exatamente o ministro da Saúde, defender que nós passemos para um sistema com limitações ao acesso universal à saúde da população, senhor presidente.